Se chegou agora à sintonia da Rádio Pernos, é muito bem-vindo. Estamos com o programa Conversas de Ribatejo. Estamos a começar hoje um programa com o painel habitual. Carlos Rodrigues, José Marcelino, Rui Barreiro. Estão hoje à conversa um pouco aberta. Vamos passar por vários assuntos, as barreiras e as encostas de Santarém com esta chuva e as consequências que daí podem advir. O lar de idosos de Valfigueira também e prestes de inauguração um pouco adiada. Ainda também um assunto que transpassa várias gerações, vários tempos, o assunto da corrupção, que também vai ser aqui comentado pelo nosso painel. Outros assuntos que possam ainda chegar à conversa nesta tertúlia que hoje fazemos a partir aqui do estúdio da Rádio Pernos, e a começar a conversa, Rui Barreiro, que tema podes lançar? Bom, eu gostava de começar precisamente pela questão das barreiras em Encosta de Santarém, na medida em que ainda não há muito tempo a própria Ordem dos Engenheiros, da Delegação da Ordem dos Engenheiros em Santarém, promoveu uma discussão sobre a matéria. Estávamos em plena campanha eleitoral, tivemos a ocasião de dizer que aquilo é um problema complicado e com, enfim, possibilidades de haver um acidente grave e de prejuízos também gravíssimos. Lembrei nessa altura que foi Carmona Rodrigues, então Ministro das Obras Públicas, que deu atenção ao problema de Santarém. Fui eu que lhe coloquei um conjunto significativo de iniciativas e de propostas que foram bem acolhidas pelo então Ministro, que mandou o LNEC desenvolver um conjunto de trabalhos que foram posteriormente desenvolvidos, nomeadamente algumas obras de contenção, e também um relatório detalhado que indicava, digamos, que outro tipo de obras, algumas delas consideradas essenciais e urgentes, e outras de médio e de longo prazo. Ao que sei, depois desse relatório, pouca coisa ou nada foi feito na sequência desse 6 meses desse mesmo relatório. Não, eu estou a referir-me ainda aos anos anteriores. Pouco ou nada foi feito depois desses trabalhos iniciais desenvolvidos. E houve quase uma ausência pelo menos nos últimos mandatos, houve quase uma ausência relativamente àquilo que eram as obras necessárias de manutenção e de acompanhamento daquela problemática. E, portanto, recentemente e ainda antes do período de campanha eleitoral, o atual Presidente da Câmara voltou a tocar no assunto, como sendo um assunto importante, chamando-se a atenção, uma vez mais, para a problemática das barreiras em Encosta de Santarém. Com as chuvadas que temos assistido, estão criadas condições, oxalá eu esteja enganado, mas estão criadas condições para que possa haver ali problemas. E por isso eu gostava de trazer este assunto à colação, e gostava de ouvir os meus colegas de programa o que é que pensam sobre esta matéria, na medida em que eu considero um dos principais problemas que afeta o Santarém, e julgo que os autarcas têm que se consciencializar disso e têm que, junto do Governo, tentarem fazer com que, por um lado, a Câmara assuma as suas responsabilidades, tem algumas, e também que o Governo as assuma. Está em causa uma estrada nacional e a própria linha do Norte. E, portanto, para além... O secretário de Estado esteve cá ainda no final do ano passado, enfim... Não, da campanha. Portanto, sim, não se pode dizer que há desconhecimento deste Governo sobre esta matéria. E, portanto, não havendo desconhecimento, pior ainda, porque há um conhecimento da realidade, do perigo iminente, e nada é feito. E, portanto, eu julgo que... Se o Barreiro me permite, aliás, nós tivemos os três, assistimos a essa conferência. Também teve a intervenção do Presidente do LNEC, como bem se recordam, e que o diretor do LNEC afirmou perante toda a gente que era iminente em determinados sítios das barreiras, era iminente as barreiras caírem, quer dizer, a qualquer momento podiam cair. Exatamente, aliás, é bom recordar, e o Presidente do LNEC não é qualquer pessoa, e aliás tem um dossiê completo e bem determinado do qual é o perigo que está ali a correr. Aliás, como diz o Rui Barreiro, é um perigo e pode criar condições, além de percas humanas, em termos económicos. Se a linha do caminho de ferro ficar cortada, onde passa milhares de passageiros e centenas ou dezenas de comboios diariamente, aqui em Santarém de mercadorias, a economia do país sofre um balão tremendo. São duas situações altamente preocupantes. Aliás, já agora, eu queria acrescentar
que a única, segundo a informação que nos deram nesse dia, foi que a REFER faz algum acompanhamento sobre o estado das barreiras e, de qualquer maneira, o Governo anunciou há dias que ia efetivamente fazer os investimentos públicos, não falava nas barreiras, não estava reservado 400 milhões para a requalificação da linha do Norte, suponho eu que também está incluído o desvio da linha em Santarém, julgo eu, mas de qualquer maneira, independentemente de retirarem a linha, a intervenção das barreiras é urgente e premente. De qualquer modo, José Marcelino, as candidaturas estão aí à porta, ainda não estão em discussão, e isso são problemas. O problema, segundo se tem ouvido nos últimos tempos, é de que ainda não foi definido quem é que é o responsável pela obra. E, portanto, também destas obras que o Engenheiro Carlos Rodrigues agora falou, enfim, não é o Governo que anunciou, mas uma equipa de estudiosos, digamos, que fez um relatório e que daquilo que achava que era importante as obras, portanto, as infraestruturas rodoviárias e ferroviárias que deveriam ser feitas, que, aliás, é muito parecido com o que já tinha acontecido, era quase copy-paste daquilo que já tinha acontecido há uns anos atrás. Mas já agora, e ainda para referir também àquela conferência da Ordem dos Engenheiros, portanto, o homem de LNEC, o engenheiro de LNEC, falou que havia efetivamente 3 a 4 pontos muito críticos em que poderia efetivamente, em qualquer momento, portanto, não é possível determinar quando é que podiam cair, mas em função do estado daqueles locais poderia acontecer um deslizamento em qualquer momento, mesmo incluindo naquela altura que até nem era inverno. E, portanto, neste momento que estamos com um inverno rigoroso, como todos temos observado, e, portanto, e ainda não parou, não se sabe quando é que vai parar a chuva, portanto, o risco, naturalmente, aumenta significativamente. E, portanto, era importante que o Governo e a Câmara, naturalmente, tem aqui um papel importante, não pode ficar parada à espera que o Governo decida quais são as obras que eventualmente possam vir a ser introduzidas, digamos, classificadas nesse tal plano de infraestruturas a realizar no país, mas uma delas era efetivamente, e aparece lá como proposta, a requalificação, o resto da requalificação da linha do Norte. E o que falta da requalificação da linha Norte, uma boa parte, é este troço entre o Val de Santarém e Mato Miranda, sim. Penso. Portanto, esse é um dos... O Val Figueira. E, portanto, há aqui, naturalmente, que a Câmara tem que fazer uma pressão grande junto do Governo e, provavelmente, até servindo-se e com certeza que todas as outras forças políticas estão disponíveis para participar nessa pressão junto do Governo para que esta situação, de facto, venha a resultar e não se ande, enfim, a empurrar o problema com a barriga, como é muito hábito no nosso país, e depois, quando acontecer a catástrofe, venham todos a correr a fazer, portanto, criticar-se e, portanto, arranjar culpados, porque até agora não se sabe quem é que é o responsável, mas depois todos acham que não foram os responsáveis e há sempre um responsável. O responsável, no fundo, depois acabará por ser o São Pedro, porque fez com que, de facto, caísse tanta água. Mas era importante, de facto, que a Câmara tivesse um papel aglutinador das forças políticas portanto, e da cidade, da própria cidade, de forma a que aquela situação seja efetivamente resolvida a contento para que se evite eventualmente uma situação. Não é só a linha do Norte, não é só a estrada, mas há em Alfange pessoas a viver. Tal e qual. E, portanto, pode acontecer uma situação, enfim, que nós gostaríamos de não... Não, há pessoas a viver em Alfange e mesmo o facto das estradas e da linha de comboio poderem ser afetadas pode afetar quando haja as pessoas a passar. Exatamente, portanto, nada, passar um comboio na altura. Para além da interrupção, digamos que pode estar um comboio a passar, um autocarro, enfim, um carro, seja o que for, e, portanto, estão vidas em perigo. Estão vidas que correm perigo. Seja uma, sejam 10, estão... Mas o Presidente da Câmara teve a ocasião de dizer, ver reportado nos jornais, que estava atento a essa situação, era só o problema dos fundos comunitários. Pois, atentos às situações, todos nós estamos há 10 anos, atentos às situações das barreiras. O que é facto é que
também na mesma informação, ele disse que não tinha nada para adiantar e, portanto, que tinha, desde aquela conversa com o Secretário de Estado, na altura das eleições, portanto, da campanha eleitoral, até agora, pelo menos, é aquilo que se depreende do que ele disse, não houve nenhum desenvolvimento. E, portanto, não se pode ficar à espera. E, portanto, nós continuamos a ficar à espera que aconteça uma situação menos simpática para que depois haja desenvolvimentos. E, portanto, nós temos que prever e temos que precaver. Não tanto o aspecto reativo, mas mais o preventivo. Muito mais proativo do que reativo. E, portanto, se acontecer a reação, é mau, naturalmente. Mas quem disputou estes investimentos, no meu entender, foi o Comissário Europeu dos Transportes, que veio a Portugal e fez uma conferência sobre a necessidade e urgência de Portugal lançar determinados investimentos, nomeadamente na área dos transportes ferroviários, porque se não forem apresentados os projetos durante 2014 e o início da obra começar em 2015, os fundos comunitários estão perdidos. E como todos sabemos, quer dizer, o problema da ligação para a bitola europeia, a Vilar Formoso ou a Caia, é uma necessidade, dado que em Espanha já está quase concluída e nós não fizemos nada. Porque é o seguinte, se Portugal não avançar com os projetos na reconversão da linha, nos apresentar até 2014 e nos iniciar em 2015, corre mais uma vez o risco de perder os fundos comunitários. Não, segundo julgo que Notícias 2 do Diário Notícias, do dia que estamos a gravar, quinta-feira, aparentemente já foram gastos 20 milhões de euros só estudos. Digamos, sem nada da alta velocidade e, portanto, sem nada de concreto, em termos, enfim, e, portanto, isso mostra bem aquilo que tem sido a dilapidação de dinheiro público e aquilo que são os esses e os avanços e recuos relativamente a uma decisão que devia ser uma decisão de âmbito nacional. Muitas vezes se apela aos consensos e às matérias onde devemos estar todos de acordo, mas aqui está um bom exemplo onde o desacordo tem custado milhões ao erário público e, portanto, a todos os contribuintes. Não, e vai custar mais, porque depois as empresas que ganharam os concursos exato, vão pedir indenização. Vão pedir indenizações e não são baratas, não são certamente baratas. Exato. Agora, falta saber, e hoje vamos falar também um bocado de corrupção, não quer dizer que isso seja uma forma de corrupção, mas é uma forma de... O tempo vai ajudar. E como é evidente, estas coisas não é só as PPPs, é estes avanços e estes recusos, é assinar os contratos e depois não os cumprir. E, portanto, isto tudo vem engrossando e de que maneira os custos do país. E depois também tem sido a maneira mais fácil de resolver estes problemas é aumentar os impostos aos que trabalham. E, portanto, resolvemos o problema sempre à conta dos mesmos e aqueles que não cumpriram com as suas obrigações ou que anularam aquilo que já estava previsto continuam a não ter nenhuma responsabilidade civil, nem criminal, nem financeira, porque o país, de facto, é que vai pagar. Isto tem acontecido ao longo, enfim, destes últimos tempos, com uma quantidade enorme de situações. Aliás, hoje, eu penso que podemos avançar já para aí. Só para concluir, aqui comentar alguma coisa da minha parte, é que a cidade de Santarém, além dos cento e muitos processos que tem no tribunal, as obras para recuperar, as dívidas enormes, este é sem dúvida... O Conselho, a Câmara de Santarém. A Câmara Municipal de Santarém, este é sem dúvida nenhuma das dezenas, centenas de problemas que a Câmara de Santarém tem que resolver, infelizmente, pela situação dramática em que se encontra, não há dúvidas nenhumas, aliás, como disse o Rui Barreiro e o Marcelino, este é sem dúvida nenhuma o problema prioritário para todos nós. Sim, e de facto é importante que não se fique à espera. É isso, neste caso, o que é que há a fazer ou o que é que pensa que não está a ser feito que devia ser feito? Eu penso que era importante voltar a fazer, a Câmara voltar a dinamizar uma reunião com os grupos parlamentares, como já fez, e com o Ministro e com os vários secretários de Estado ou com os vários ministros que podem tutelar esta obra, para que de uma vez por todas se ponham de acordo
quem é efetivamente o responsável pela obra, para que se possa avançar com a obra antes dela cair, antes de acontecer O que é que se pode desenhar disso? É a RFR, é a Câmara, é o Governo, é o Ministério? O que é que está Pois aí tem a em ver causa? com é o Ministério dos Transportes, é a Câmara, é o Ministério da Administração Interna, é o próprio Ministério da Defesa, portanto há um conjunto, é o Ministério da Agricultura, há um conjunto de entidades que de facto Os proprietários das barreiras. têm interesses nas barreiras e portanto têm andado a empurrar, enfim, de uns para os outros e não se chega a uma conclusão. Mas até parece que não é do mesmo país, quer dizer, que isto é de outro país qualquer. Não, mas enfim. o papel fundamental o papel do Presidente da Câmara é fundamental nesta intervenção. Como o pivô da dinamização do processo. fundamental. O papel do Presidente da Câmara é fundamental na realização e levar a efeito este problema e, naturalmente, mobilizar também os deputados civil e os deputados, aliás, que têm todos os deputados têm feito um trabalho da Assembleia da República. O que é que não resulta? Não entendo. Todos os deputados de todos os partidos, Sim. isto é uma matéria que, aliás, como é reconhecido, têm feito um trabalho excelente em termos de insistir e a coisa não anda. É lamentável. Mas cabe ao Presidente da Câmara de Santarém, tem todo se ele quiser, aliás, ele tem-se mexido nesse sentido, mas nesta altura não pode de maneira nenhuma perder esta oportunidade e alertar para o facto. E criar condições para que isso venha a acontecer. Eu julgo que há aqui mais, para além da questão dos grupos parlamentares, que é importante, obviamente, julgo que também é essencial, ainda por cima, não podemos ignorar que este governo, apesar de ser governo de coligação, o partido maioritário é o partido também que governa a Câmara, certo. E, portanto, faz sentido que essa possibilidade de alguma facilidade de acesso aos membros do governo permita marcar reuniões com caráter de urgência, nomeadamente com os ministérios que têm a ver com esta matéria. E, portanto, nós já não temos propriamente o Ministro das Obras Públicas, digamos assim, mas temos um Ministro da Economia que até conhece bem esta área e Santarém, por ligações várias, quer pela via da Compal, quer por via da Unicer. Conhece bem Santarém e, portanto, já que a Unicef foi embora, pode agora haver uma boa maneira de compensar esse aspecto. Por outro lado, temos ainda o Ministro do Ambiente, Jorge Moreira da Silva, que também tem, enfim, alguns aspectos relacionados com a matéria, e pelo menos estes dois têm que ser sensibilizados para o trabalho, até porque depois, relacionado com os transportes, é o mesmo Ministério, portanto é o Ministério da Economia que também tem responsabilidades. E, portanto, eu julgo que o que a Câmara deve fazer é, com caráter de urgência, pedir audiências a cada uma destas entidades e explicar, pelo menos à população, o que é que está a fazer e qual é o feedback destas entidades. Porque mais do que andar a discutir quem é que faz o quê, é que, repare, entre decidir-se quem é o dono da obra, lançar o concurso e fazer a obra, nós temos aqui um conjunto, exatamente, e portanto nós estamos no inverno, agora estamos preocupados, porque enfim a chuva relembra uma vez mais estes aspectos, mas depois vamos entrar num período de alguma dormência que é o verão e voltamos a chegar ao inverno e como é que é? Portanto, se não for agora, e o próprio Presidente de Câmara, durante a campanha eleitoral, disse que era prioritário, era um assunto prioritário. Portanto, sendo prioritário, eu até disse que se fosse preciso, nem que fosse fazer greve de fome para a Assembleia da República. Eu disse isso nessa conferência da Ordem dos Engenheiros. E julgo que é de tal modo importante que isso não pode ser esquecido. Oxalá as minhas palavras estejam, enfim, completamente desajustadas. O que vocês estão a dar a entender é que estamos quase outra vez a voltar a zeros. Ou seja, mesmo com o Secretário de Estado, que já é outro, o Hélder Rosalino é que esteve cá. O Secretário de Estado tem a tutela mantém-se. É o Pereira da Silva. É o mesmo secretário. Mas o que vê cá já não está no governo. Eu confesso que não sei qual é o secretário que tem a tutela. Quem esteve cá, não foi? Tem a tutela desta matéria. Mas o Hélder Rosalino era das finanças, portanto, e da administração pública. O secretário de Estado dos Transportes é o mesmo, é o tutela isto no Ministério da Economia, é o mesmo. Domina o dossiê. A vossa sugestão é que houvesse, por parte de Santarém... Eu acho que sim, eu acho que, aliás, é um assunto que a própria oposição também já tinha tido a obrigação de fazer isso logo desde o início. Logo desde o início. Exato, mas logo desde o início do mandato esse devia ser um dos assuntos, enfim, que a própria oposição devia marcar a agenda, já que
já que isso não acontece. Mas e portanto, sob esse ponto de vista também... Fica o enfim. que Agora, claro. eu agora julgo que é um tema ao qual devemos voltar brevemente, porque se ninguém mais se lembrar, nós vamos nos lembrando. Nós vamos lembrando. Eu queria também falar na questão da inauguração das obras É já o assunto tema. de Valfigueira. Portanto, o Centro de Dia de Valfigueira tem uns investimentos, que também foram investimentos que já vêm, enfim, de algum tempo esta parte a ser prometidos, foram efetuados, houve, digamos que, cedências municipais, houve fundos comunitários, portanto, um conjunto, fundos nacionais, um conjunto de vontades permitiu que aquele centro, enfim, crescesse e que se consolidasse. Na economia social tem um papel preponderante no nosso Conselho. E aparentemente a inauguração já foi por 3 vezes adiada por falta de agenda do Ministro enfim, da Segurança Social. Não sei quando será o agendamento. Nós até tínhamos sugerido eventualmente ter aqui presente o Alexandre Silva enquanto responsável. Provavelmente até podemos tentar no próximo programa, se ele estiver disponível, para nos vir aqui um pouco falar sobre as obras e sobre aquilo que é hoje o lar e qual é a sua incidência, não apenas na freguesia, ou melhor, agora já não é freguesia, na União de Freguesias de Valfigueira e São Vicente de Paúl, mas também no Conselho de Santarém, porque acaba por estar serviço que vai para além da própria área geográfica direta de influência, e um pouco também sobre a importância da economia social no Conselho, e julgo que é um aspecto importante e, portanto, eventualmente podemos agendar isso. Mas não posso deixar obviamente, de lamentar, porque esta história das inaugurações, isto também tem custos para as instituições, porque são preparações, que depois têm sempre comida e bebida e outras coisas, portanto tem um conjunto de despesas que isto mudar 3 vezes a data e agora ser cancelado, acaba por também ter custos, e até é desmotivante para quem pretende fazer uma festa de alguma forma para celebrar, de reconhecimento, e nós, quando desempenhamos funções públicas, não estamos só a desempenhar aquela função mas também estamos a representar, e o facto de aparecer numa inauguração é também uma maneira de alguma forma homenagear o trabalho que é desenvolvido pelas diferentes pessoas, muitas delas com caráter de voluntariado, no apoio. Mas percebe-se que seja alguma malapata não, em relação aparentemente terá sido um azar, ou muita terá sido isto é sempre uma questão de prioridades, não é? Portanto, isto o Sr. Ministro agora, o Sr. Ministro congregou 5 inaugurações aqui na região para aproveitar a viagem e vem inaugurar 5 estabelecimentos, obras feitas na área social, entre elas a de Valfigueira. Agora, como diz o Rui Barreiro, é sempre desagradável estar a enviar sucessivamente, porque perturba uma série de pessoas. Um dos dias era para quinta ou sexta-feira desta semana. Exato. Aparentemente terá sido adiado depois para 19, da disponibilidade do Sr. Ministro. Mas pronto, independentemente de quem vier inaugurar e quando for a inauguração... Já agora também, independente das inaugurações, que é um marco só simbólico, interessa que o equipamento esteja ao uso das pessoas, não é? Sim, isso é o mais fundamental. Esse é o mais importante. Isso é mesmo o mais importante. Estar já em funcionamento, e penso que bem. Aliás, quero o lar de terceira idade, quero o centro de dia, aliás, funcionam bem. Funciona numa zona até agradável. Não sei se já agora, o que é importante também, julgo eu, para a instituição, é que os acordos que existem sejam aumentados para rentabilizar a totalidade das camas disponíveis naquela área. Como é evidente, quer dizer, esse com certeza esse é que é o drama principal neste momento. Esse será o principal da direção. E esse penso que podemos naturalmente, se o Presidente do... mas faz sentido eventualmente até falarmos de aspectos... Portanto, poder-nos dar uma panorâmica de aspectos que se prendem com a própria prestação de serviços à comunidade. Porque, por exemplo, vale a pena, e eventualmente o próprio Carlos Rodrigues, não sei se sabe isto, mas vale a pena perceber que muitas vezes as instituições estão limitadas na sua ajuda precisamente por causa daquilo que estão autorizadas a fazer pela Segurança Social, por causa das regras, das comparticipações. Por exemplo, vamos imaginar uma pessoa que anda no centro de dia de uma instituição. Se porventura precisar de apoio domiciliário, já tem complicações, porque supostamente não pode ter apoio para 2 valências, e pode necessitar delas, mas não pode ter apoio. Por outro lado, se precisar, vamos imaginar que uma pessoa mora numa freguesia, Valfigueira, por exemplo, mas tem necessidade de uma valência que é prestada aqui para a Santa Casa da Misericórdia. Pode ter
dificuldades porque as coisas não são... E, portanto, vale a pena também suscitarmos estas matérias. Não, e a Segurança Social, por vezes, limita também o número de apoios sociais que dá. Há lares, no caso dos lares de terceira idade, que têm mais capacidade do que aquela que é apoiada. Portanto, eu conheço uma situação que visitei ainda não há muito tempo, em que a capacidade, e um lar completamente novo, com muita qualidade, e a Segurança Social só comparticipa em cerca de 50% das vagas daquele lar. E naquela zona, de facto, as pessoas, todas elas têm necessidades económicas e, portanto, vai obrigar a que a gestão daquele lar vá tentar vender, digamos, pessoas de outras localidades, de outras zonas do país, inclusive com alguma capacidade económica, para poder sustentar aquele espaço. Quando na localidade e no concelho há muita carência desse espaço. E, portanto, não faz muito sentido andar a carregar com as pessoas de longe do seu habitat natural, quando há no local pessoas com essas dificuldades e com essas carências. E, portanto, esta situação da Segurança Social, às vezes, também não fazer esta leitura correta das coisas, também não me parece que seja a melhor solução. Mas isso é um pouco o determinante agora da Segurança Social. As orientações é para ir atualizando anualmente as transferências de verbas, enfim, dos protocolos, dos contratos que estão assinados, se baixar ou se variar o número de utentes em cada instituição. E isso coloca sempre a lógica da penalização, porque basta alguma oscilação para menos, apesar do serviço ser o mesmo. De resto, o engenheiro Carlos Ruiz já tinha falado nisso aqui há um tempo. A instituição fica com menos dinheiro para o mesmo trabalho, quase. Sim. Fica com menos dinheiro para suprir as necessidades. Mas já criou os encargos todos com trabalhadores e com conjunto. Isso é um problema grave, tem a ver fundamentalmente com o Estado de Previdência. Porque depois o problema torna-se de uma injustiça. Porque os apoios não deviam ser dados diretamente às instituições de solidariedade, mas sim aos utentes. Quer dizer, porque a situação é de grande injustiça. Porque há pessoas que estão em determinadas situações, nem precisam, não têm dinheiro, então estão a usufruir desses apoios, em deprimento de pessoas que têm necessidade. Por conseguinte, há aqui uma situação muito grande para resolver, que tem a ver com o Estado de Previdência, que as pessoas têm direito a tudo e depois não têm direito a nada, e depois tem a ver com a situação de injustiça. Estávamos aqui a falar nesse tema e estávamos aqui muitos dias a falar disso. Além do mais, quando o Estado concede subsídios às instituições para apoiar os utentes necessitados, cria concorrência desleal com o próprio privado. Porque a economia social seria importante se os próprios privados tivessem capacidade de, os utentes que necessitem, também terem esse mesmo subsídio. Isso permitia maior desenvolvimento aos privados nessa área. Daí a lógica de estar a dizer que deve ser apoiado o indivíduo. Exatamente. E não a instituição. E não a instituição. No meu entender, claro. Exatamente. E para evitar situações de como é que eu ia dizer, de injustiça. Alguém quer mais acrescentar alguma sugestão a este assunto, ou passamos para um outro, Rui? Não, eu julgo que agora podíamos dar o salto, fica aqui eventualmente então a possibilidade de falarmos na economia social e, portanto, nestas matérias no próximo programa, eventualmente tentar perceber se o Alexandre Silva pode estar presente. Enfim, poderíamos convidar algum provedor da Casa da Misericórdia, mas julgo que esta é uma instituição mais pequena, mas também permite, de alguma forma, também percebermos como é que as coisas andam e, portanto, eu julgo que podíamos mudar então a agulha para um outro tema. Julgo que o Engenheiro Carlos Rodrigues queria lançar esta bola. Faça favor. Falamos de corrupção. Várias matizes terá a corrupção, não só uma. Quer começar? A corrupção é sempre a mesma. Sim, mas tem vários matizes. Tem vários campos pode ser vista de várias formas ou interpretada de várias formas. Segundo o Eurobarómetro, afeta o dia-a-dia de 36% dos portugueses, mais de um terço da população, e piorou nos últimos 3 anos. Apesar das iniciativas e de novas leis, não existe em Portugal uma estratégia.
A Comissão Europeia diz que o exercício efetivo da ação penal nos casos de corrupção do alto nível continua a ser um desafio. Há exemplos dos casos que envolvem os suspeitos de alto nível de corrupção ou o financiamento ilegal dos partidos, em que os procedimentos judiciais demoram mais de 6 anos. A Comissão Europeia insiste que Portugal tem de reparar e preparar os tribunais, o Ministério Público e as autoridades coercivas para lidarem com estes casos. Não é com sorteio de faturas com um número que dão direito a prémios de automóveis e outros objetos que a receita fiscal vai aumentar. Porque os grandes responsáveis pela evasão fiscal são os próprios governos, através do tratamento de exceção que concedem às grandes empresas, aos grupos financeiros em particular, com a autorização dos paraísos fiscais, como é o caso do offshore da Madeira, e as falsas deslocações das empresas para a Holanda. Também não é como o Partido Socialista, que propõe a criação de um tribunal onde está envolvido a investigação em termos de investimento estrangeiro, que, para além de um tratamento de desigualdade vindo de um partido que se reivindica do socialismo, avança com uma proposta discriminatória sem esclarecer qual é a competência que teria o Tribunal, se é laboral, se é civil ou se é fiscal, aliás, que é o mais urgente e prioritário, tem a ver na área dos impostos. Só com riqueza e o desenvolvimento económico são o modo de aumento da receita fiscal. Os reformados e muitos idosos concentram-se nas lojas de venda das raspadinhas diariamente, na ânsia de ganharem os míseros euros, alguns já com dependência deste jogo e até do euro milhões. Acresce que agora a raspadinha da autoridade tributária, prática, vejam lá, importada de alguns países da América Latina. É realmente interessante importar da América Latina esta situação. Não somos muito superiores em muitos aspectos à América Latina, portanto não sei qual é o seu espanto. Infelizmente, em termos de indicadores, não somos muito diferentes em muitas áreas. Portanto, os dados do Eurobarómetro diz que para 90% dos portugueses a corrupção é generalizada e uma das percentagens mais elevadas entre os 28 Estados-membros. Aliás, temos sempre em vários lados. No pior andamos sempre à frente. É sempre da primeira linha. E para 72% dos portugueses o problema piorou. É importante referir que este problema piorou. Mas a grande causa, a causa deste problema de corrupção tem a ver fundamentalmente com o deficiente funcionamento do sistema político que conduziu Portugal para uma presente situação caracterizada pela alternativa democrática entre partidos fechados, sem linhas programáticas sólidas, que permitem o uso e o abuso, quer do poder pelo governo, quer pela demagogia da oposição. Um aspecto positivo da atual crise é que uma parcela mais substancial da população está já bastante alerta e não se deixa enganar facilmente. Valha-nos isso ao menos. Bom, eu não sei se o Zé Marcelino quer dar aqui um pontapé de saída para seguirmos aqui, depois eu ficarei para fechar esta matéria, até porque o Carlos Rodrigues falou aqui em algumas coisas relacionadas com o PS e, portanto, carece de uma resposta à altura. Acho que sim. Exatamente. Eu já agora também sobre este aspecto, de facto, é frustrante e enfim, para quem constantemente analisa a sua folha de vencimentos e verifica que cada mês o valor dos descontos é maior e portanto, verifica que um conjunto de pessoas, um conjunto de entidades neste país continuam a sugar, que é o termo, todo o dinheiro que há neste país. É as PPPs, é os encargos até com os partidos políticos. Com as subvenções aos partidos políticos, que era importante porque também é aí uma forma de corrupção, porque eles, portanto, digamos que se auto-pagam
pelo trabalho que eventualmente dizem que fazem, quando os partidos deveriam ser, na sua esmagadora maioria, subsidiados pelos seus militantes e pelas receitas que eventualmente pudessem angariar em atividades naturalmente úteis e importantes. E depois nós assistimos a esta situação que é, no nosso país, hoje, sexta-feira, foi lida a sentença dos submarinos, da corrupção dos submarinos, e todos os arguidos foram, portanto, absolvidos. O curioso disto é que eles eram, portanto, aqueles 10 elementos que estavam em julgamento, aqueles 10 arguidos, eram acusados de corrupção, mas os corruptores que os terão corrompido na Alemanha foram presos. E, portanto, o caricato é este: o corruptor é preso, o corrompido é absolvido. E, portanto, há aqui uma dualidade que não se percebe. Eu não estou a dizer que estes 10 elementos, todos eles, foram corruptos, são corruptos, ou não estou a dizer nada disso. Estou a dizer o que eu digo é que o Estado e a Justiça não conseguiu provar que estes indivíduos não havia provas da sua atividade corrupta neste aspecto dos submarinos. Parece que afinal os submarinos não custaram só aquele dinheiro, agora ainda custaram mais 300 milhões, com um contrato que havia de manutenção por não sei quantos anos, e portanto custaram aqueles 2 mil milhões e agora mais 300 milhões. E portanto há fora as contrapartidas que não foram... Exatamente, e as contrapartidas que não foram utilizadas e que era uma das situações que estavam agora em tribunal a ser também analisadas, e portanto está tudo bem neste país, à beira-mar plantado, não há nada que possa acontecer. Nós assistimos também, e para dar o exemplo, há dias, uma declaração, enfim, que me parece do mais... enfim, é melhor eu não dizer exato o que é que me parece, porque me parece de facto uma coisa muito feia o senhor que era o presidente do Conselho de Administração do BPP, do Lúcio Rendeiro, dizer que as pessoas que perderam dinheiro foi porque foram gananciosos. E, portanto, quem sabe como foram vendidos... Ele também é vítima, não é? Pois, ele também é vítima, exatamente. Ele também diz que também é vítima. Quem sabe como foram vendidos os produtos financeiros pelo BPP, quem sabe como foi a luta que este senhor fez quando de uma alteração estatutária ou até, portanto, de acionistas do BCP, ele quis um banco pequenino, quis dominar naquela altura o BCP, e comprou um conjunto enorme de ações a 4 euros e a 5 euros que na altura foram vendidas e que hoje valem 0,19 cêntimos. E, portanto, este conjunto de ganâncias que ele diz que são dos outros, falta saber quem é que foi. Responsabilidades, enfim, poucas, ou nenhumas, enfim, vamos ver se não vai também ser absolvido um destes dias. E, portanto, este tipo de situações que acontecem no nosso país, para não falar no BPN, não é? Enfim, toda o conjunto de vigarices que um conjunto grande de pessoas que todos conhecemos, todos sabemos quem são, fizeram e que vai acontecer por não acontecer nada. Um destes dias ainda são condecorados por terem feito isso, como aqueles ministros que foram ministros da indústria ou das obras públicas e fizeram acordos com empresas que agora são presidentes do Conselho de Administração dessas mesmas empresas. E, portanto, tudo isto de facto, e o Carlos Rodrigues dizia há pouco que os portugueses já vão começando a ficar mais despertos, mas de facto os portugueses podem até perceber e começar a ficar mais despertos sobre este tipo de situações, mas depois não agem. Portanto, não reagem sequer. Aqui nem sequer reagem. Não são nem ativos nem proativos. Portanto, acham que, enfim, é uma coisa normal. Digamos que a corrupção e o compadrio e esta forma de salve-se quem puder, parece que já é normal. Mas não é normal, porque de facto quem está a pagar toda esta crise, toda esta situação, toda esta corrupção, toda esta, portanto, economia paralela, são aqueles que não têm mínima hipótese
perdoar um cêntimo sequer. Ninguém lhes perdoa nada, têm que pagar com língua de palmo. E de facto, eu também acho que, já agora mais uma chega para o Rui Barreiro também responder, porque de facto também fico espantado com a forma como o secretário-geral do Partido Socialista, que de facto fala sobre tudo e nada, diz também nesta história do Tribunal para uns e o Tribunal para outros, e de facto não aparece nenhuma posição clara e concreta sobre isso. Provavelmente é por isso que na última sondagem agora ele desce 3 pontos e tal percentuais em termos da sua digamos, pessoais, em termos pessoais. O Partido Socialista desce pouquinho, mas ele, enfim, a apreciação que lhe é feita é aquele negativo, que mais perde em todos os campos. E, portanto, mas neste caso, agora, porque é que não, e também pode ser generalizada, porque é que não se tomam medidas? Sabe-se mais ou menos que os diagnósticos estão feitos? Sabe-se mais ou menos de algumas coisas que se fazem que eticamente não se deviam fazer, mas continuam-se a fazer, entendendo-se como sendo natural. Pois, quando é que se corta isto? E depois nós assistimos a isto, o livro que saiu agora do Gaspar, portanto, aquele livro, aquela entrevista da Maria João Avilés, onde ele diz que, de facto, isto é uma coisa que não há solução. Os lobbies... É pantanal, é pantanoso? É pantanoso, e os lobbies não deixam que o país, que as coisas avancem. Enfim, mas não deixam porquê? Não deixam porquê? E não deixam porque, provavelmente, cá estamos, e é aqui que eu queria falar, quando eu disse há pouco o próprio financiamento dos partidos e a forma como os partidos são financiados, provavelmente não têm depois hipóteses, como os financiam para as campanhas, enfim, dos milhões que se gastam, depois não têm coragem de lhes dizer que não. E, portanto, e depois porque, na sua esmagadora maioria, infelizmente, alguns dos que passam pelo governo têm o futuro assegurado nessas empresas e nesses lobbies. E, portanto, isto, de facto, é aqui que os portugueses têm que começar a acordar. É aqui que têm que começar a ver o quê e como é que vão acabar com esta bagunçada que, de facto, nos atropela a cada momento, aqueles que, de facto, trabalham, aqueles que querem um país diferente, um país melhor e um país mais justo, não têm a mínima hipótese, porque estes sanguessugas, de facto, sugam tudo aquilo que o povo e o país produz e de facto é meia dúzia dos grandes beneficiados. E esta constatação do Vítor Gaspar é um homem que teve dentro do governo, que teve o poder, digamos, todo na mão em termos das finanças. Esta constatação, de facto, é de nós pensarmos duas vezes o que é preciso fazer. É outra revolução, é outro 25 de Abril, provavelmente é outro 25 de Abril, porque este, enfim, já deu o que tinha a dar, pelos vistos. Rui, não há volta a dar, não há capacidade eu acho da sociedade civil ou mesmo eu tenho alguma dificuldade em fazer uma análise completamente desapaixonada do tema, na medida em que acho que a generalização acaba sempre por penalizar uns e outros, não é? Exatamente, porque acaba sempre por penalizar quem desempenha cargos públicos. E eu acho que o Vítor Gaspar, enfim, tinha muitos defeitos, mas enfim, não consta que fosse corrupto e, portanto, que tivesse, digamos que... Mas ele já tem esse pântano que o Guterres também já tinha... Mas é que está o problema, mas é que depois tu fores fazer a análise da população em geral, a população em geral considera toda a gente igual. Os políticos são todos isto. E, portanto, come o todo pela parte. E depois é muito difícil, obviamente, daqui a alguns tempos nós nem temos ninguém que queira desempenhar efetivamente cargo de alguma relevância, porque as pessoas não querem ser todas tratadas nem maltratadas. Eu, do ponto de vista pessoal, quero-vos dizer, eu antes de ter desempenhado cargos públicos, nunca tinha entrado num tribunal. Depois de desempenhar cargos públicos, já fui não sei quantas mil vezes a tribunal. Ainda me lembro da primeira vez que fui condenado em primeira instância e depois fui absolvido em segunda instância. Prendia-se com um caso de uma suinicultura junto a umas águas, em que a Câmara decidiu por unanimidade, com exceção de um vereador que até tinha formação jurídica, que achou que não devia participar na votação, que não devia passar uma determinada licença, e depois houve aí uma reclamação, não sei o quê, e a juíza, em primeira instância, o juiz ou a juíza, já não me recordo, em primeira instância achou que a pessoa que fez a queixa tinha razão, e lá condenou a malta toda. Quer dizer, e portanto, digamos que a questão da corrupção, na minha opinião, só se resolve de uma maneira, com transparência. E quanto mais for a transparência, melhor. Porque assim é possível sindicar, digamos assim, as diferentes atividades.
tudo o que existir na administração pública, nas autarquias, na administração central, seja onde for, que seja mais ou menos oculto, é sempre passível de que haja fenómenos de pequena, média e grande corrupção. E nem sempre são os políticos, quer dizer, aqui a corrupção é uma coisa que perpassa, digamos que, diferentes áreas, onde há interesses. Também o que é isso de corrupção? E onde há dinheiro, exatamente, e onde há interesse, onde há dinheiro, enfim. Agora, deve haver a pequena, a média e a grande corrupção. A gente fala dos offshores, da malta que foge aos impostos e que mete a sede das empresas noutros sítios e, portanto, que na prática joga sempre no âmbito da legalidade ou na margem da legalidade, mas o que é certo é que... Para o seu raciocínio, se me permite, isso é criar discriminação. Ora, aí está. E, portanto, aquilo que eu defendo relativamente a esta matéria é máxima transparência. Ao contrário do que disse o José Marcelino, eu acho que eu sou favorável ao financiamento partidário por parte dos particulares, desde que isso seja declarado, efetivamente declarado. Porque o problema... Mas eu disse que eram os militantes. Não, mas eu não digo que sejam só os militantes. Por exemplo, toda a gente sabe que há donativos em espécie, não é? Então, se há donativos, que sejam registados e que haja um recibo que vá para o IRS, ou para o IRC, ou para onde quer que seja. Isso é obrigatório. Está bem, mas a gente sabe que é obrigatório. Mas, nos Estados Unidos, por exemplo, há até, digamos que os angariadores são publicitados, aquilo tem efeitos fiscais de registro. Aqui o que acontece muitas vezes é que o Estado é quem financia, na prática, em função dos resultados eleitorais, é quem financia os partidos políticos. E, portanto, é o dinheiro dos impostos. E depois toda a gente diz, aquele dinheiro não chega, é preciso mais donativos, é preciso mais isto, é preciso mais aquilo. Enfim, e o dinheiro... e, portanto, eu acho que a questão do financiamento partidário é uma questão essencial relativamente a esta matéria. E, portanto, tem que haver financiamento partidário claro, transparente, totalmente claro e totalmente transparente. Mas tem mesmo que ser transparente. Porque, seja um donativo de 10 euros ou de 50 euros, tem que haver um recibo com o número de contribuinte. Alguém deu o dinheiro, quer dizer, o dinheiro não nasceu ali de alguma coisa. E, portanto, máxima transparência é essencial para evitarmos... Mas isso não está a ser feito, ou é difícil fazer? Eu acho que difícil não é. Mas tem que haver um acordo global relativamente a esta matéria para que possa ser feito. E, portanto, eu julgo que vamos caminhando para lá. Mas agora não é possível um cidadão normal, que não seja militante de um partido, oferecer dinheiro a um partido. Não é possível? Não. Só os militantes é que podem dar dinheiro ao partido. Mas a questão... Eu posso dar dinheiro a um militante de um partido para ele dar ao partido. Uma rifa pode valer 50... Pronto, mas isso lá voltamos nós aos esquemas, aquelas coisas que os jantares, os donativos, aquela coisa, o jantar custa 5 euros, depois leva-se 10 e não sei o quê. Quer dizer, portanto, são tudo, digamos que expedientes para angariar, digamos que dinheiro. E depois há também as contas das campanhas, aquelas coisas todas do que é metido nas contas, o que não é metido, aquelas coisas, dívidas, enfim. É assim uma panóplia de situações que eu julgo que a transparência era o ideal. Portanto, dinheiro, de preferência por transferência bancária, se fosse em espécie, recibozinho passado, para toda a gente ficar a saber que tinha sido aquele, e depois há pessoas que, enfim, que até fazem donativos. E portanto, eu julgo que relativamente à questão da transparência, a transparência é talvez o melhor remédio. 72% é muito. É uma coisa... Quer dizer que a sociedade está montada se quiser, em expedientes. Pronto, quer dizer, eu admito que há outras sociedades que a gente ouve falar do lado do Atlântico. Também essa é a percepção das pessoas. Exatamente. No mesmo estudo também foi perguntado, também é bom que se diga isto, estudo também foi perguntado às pessoas se alguma vez foram objeto de tentativa de corrupção, e aí o número de respostas é significativamente menor. Exatamente. Muito menor. Mas porque portanto, não há consciência disso, ou porque realmente é assim? A percepção das pessoas, de facto, era de que há muita corrupção, e esse número, de facto, 72% disse que havia corrupção, mas depois, quando lhe perguntaram se ele já foi pessoalmente tentado para ser corrompido, e as pessoas responderam que não. Portanto, o número daí de pessoas que efetivamente foram tentadas a corromper-se é muito menor. E, portanto, há aqui também... Exato, mas eu queria só dar nota ali relativamente à questão do Tribunal para Investidores. É uma matéria... passa com isso? Eu acho que é uma matéria que é passível de discussão e de contraditório. Enfim, nem no próprio Partido Socialista
é uma situação pacífica, mas eu lembrava aqui Parece que no Partido Socialista há muita coisa neste momento que não é pacífica. se fosse só no Partido Socialista, quer dizer, eu não sei se todos os militantes, por exemplo, do PCP concordam que nós devemos sair do euro ou mesmo até da União Europeia, mas enfim, e a primeira coisa que o candidato às eleições europeias do PCP disse foi isso. E portanto, enfim, tenho dúvidas que seja esse o caminho e mesmo que toda a gente concorde com isso. Até é interessante porque aqui há uns anos atrás tínhamos o CDS Mas olha que há aí bons economistas a defender isso. Mas eu não estou a dizer o contrário. O que eu estou a dizer é que todos os caminhos podem ser postos em cima da mesa. É até interessante que a democracia possam ser discutidas as diferentes alternativas, para evitar dizer que só há um caminho, que essa coisa de que só há um caminho e é o meu, tem muito que se lhe diga. Mas eu queria dizer... Eu sei que não. Mas, exatamente, mas eu queria chamar a atenção que, portanto, esta matéria do Tribunal, o que é defendido é que, na prática, haja alguém que escrutine os investimentos, os grandes investimentos, sejam eles de portugueses ou de estrangeiros, e, portanto, os grandes investimentos, e também escrutine a própria administração pública relativamente à relação com os grandes investimentos. Porque hoje, e é preciso que se diga, hoje não há estes tribunais. E quem é que sabe quais são os benefícios fiscais que são dados aos investimentos? O comum do cidadão só sabe depois, passado uns tempos, quando sabe o caso dos submarinos é um bocado... Não é só os submarinos. Nós agora, ainda recentemente, foi noticiada quem foi a holding familiar que mais benefícios fiscais teve. E foi a família Soares dos Santos. Quer dizer, como é que um cidadão se pode sentir a pensar assim, então eu pago os meus impostos, cada vez pago mais, cada vez ganho menos. E depois uma holding que se muda a sua sede para a Holanda para pagar menos impostos em Portugal, para ter poupanças fiscais, é aquela que mais recebe em benefícios fiscais. Podem ser todos legalmente enquadráveis. Eu não sei se são, se não são, mas admito que sim. Aqui a questão está na moralidade. E, portanto, se houver transparência, mais uma vez, se houver quem acompanhe, deixa-me só concluir, se houver quem acompanhe estas matérias, a gente percebe que há benefícios fiscais por estas razões, estas e estas. E, portanto, eu julgo que não será completamente descabido. Eu não conheço em detalhe a proposta do Secretário-Geral, não conheço em detalhe, mas relativamente à questão da desigualdade e de haver privilégios, o que é que são os vistos gold? Os vistos gold são nem mais nem menos do que privilégio para quem tem dinheiro. Muito. Epá, não pode ser. Não pode ser. Quer dizer, quem investe mais de 500 mil euros, um cidadão estrangeiro, que invista mais de 500 mil euros, fica com um acesso privilegiado ao espaço Schengen. Não é só a Portugal. Porque há alguns que compram. Exato. Há alguns que compram um imóvel em Portugal, portanto, mais de 500 mil euros, nem sequer cá moram. Portanto, compraram um imóvel só para terem o visto gold e lhes permitir circular pela União Europeia, visto que tem... Há um bom capital e há um mau capital, não é? Exatamente. Até alguém dizia que era a moeda boa e a moeda má. Aqui o que se passa é que isso já está a proporcionar desigualdade. Se um desgraçado quisesse emigrar para Portugal, vamos imaginar um ucraniano, um moldavo ou um romeno, só para não falarmos de países de expressão portuguesa, mas um moldavo, um ucraniano, um romeno quer emigrar para Portugal e agora até já estão na União Europeia, portanto, nomeadamente a Roménia, e já cá está. Mas vamos imaginar a Ucrânia, que é um exemplo bom, a Ucrânia, e temos aí excelentes profissionais ucranianos a trabalhar em Portugal. Um ucraniano quer vir para Portugal. Tem dificuldades, tem que andar aí a penar, tem que pedir vistos, tem que não sei o quê. Um dos graves problemas que atravessa... Mas se esse ucraniano tiver 500 mil euros ou mais, já pode. Já tem o problema resolvido. Um desgraçado que seja apanhado numa fiscalização pelo fisco, independentemente se tem razão ou não tem razão, demora 15 a 20 anos a resolver o problema. É melhor pendurar-se quer dizer. Esta é que é isso tudo e mais isto, quer dizer. Isso tudo provoca, promove, facilita, incentiva determinadas situações. Pronto, ora aí está. Por isso é que nós, quando falamos no fenómeno, o fenómeno da corrupção, obviamente que haverá a grande corrupção daquelas pessoas dos milhões e das coisas, nem sei o que é que será isso, mas pronto. E depois haverá a média corrupção, mas aqui o pequeno fenómeno de impunidade, eventualmente de inconsequência, acaba por... É natural, aquilo que é natural. Quer dizer, acaba por trazer depois ao de cima este tipo de... É claro que eu acho que um país desenvolvido tem que garantir um conjunto significativo de direitos aos seus cidadãos. E de certeza absoluta que se aumentar a educação e a formação, atenção que eu estou a dizer educação e formação, nós teremos condições para reduzir fenómenos associados à corrupção. Agora,
a nossa sociedade melhorou em termos de indicadores, nomeadamente na educação e na formação, mas agora está a regredir novamente. E, portanto, Bastante, digamos que a própria pirâmide de Maslow fala nas necessidades, não é? E, portanto, nós quando começamos a baixar, a aproximar-nos do que é básico, quer dizer, há determinado tipo de critérios que desaparecem. Portanto, a nossa responsabilidade enquanto cidadãos e enquanto responsáveis políticos é tentar fazer com que estes fenómenos sejam cada vez mais raros, que possam ser punidos e retaliados, e que os cidadãos sintam os bens públicos como sendo deles. Porque depois também há a questão de que aquilo que é público não é de ninguém, é o contrário. Aquilo que é público é nosso. E nós, enquanto não sentirmos isso como então, nosso... Temos um exemplo já agora que penso que ilustra bem aquilo que o Rui está a dizer em termos dos bens públicos, parece que não é de ninguém. Certamente que uma boa parte dos nossos ouvintes já ouviu falar naquelas habitações da ex-Escola Prática de Cavalaria, cuja recuperação parece que custa 1.600.000 euros, mas é melhor falarmos em cada uma custa uma média de 50.000 euros para recuperar, porque são 32 vezes 50.000, 1.600.000 dá 50.000 a cada uma, e portanto todo aquele património que esteve ali era, quando as pessoas saíram de lá, quando a Escola Prática saiu de Santarém, estava habitável, estava utilizável, estava, portanto, em condições de ser utilizado. E a sua degradação, aquilo que foi o vandalismo que sobre aquelas casas aconteceu... Agora não há responsabilização sobre isso. Ninguém se responsabiliza, porque, entretanto, segundo a Câmara, já foram entregues à Câmara numa situação já vandalizada. Mas aqueles edifícios, aquelas habitações, são património do país, quer dizer, e ninguém se preocupou, nem os poderes públicos, nem os privados, nem ninguém se preocupou que aqueles edifícios que estavam ali naquela situação, seguramente e infelizmente nós sabemos quais são as situações que têm vindo a acontecer, iria naturalmente acontecer uma situação daquelas logo que a primeira fosse violada e depois nunca mais acabava por ali. E, portanto, aqueles 1.600.000 euros que são necessários para recuperar aquelas habitações não é erário público e não falamos no Isaltino Moraes. E não falamos no Isaltino Moraes, é verdade. Já agora, estamos a terminar o programa, mas só no minuto ou 30 segundos para esclarecer. Quando é levantado o Tribunal para o Investimento Estrangeiro, é por causa dessa situação dos 500.000 euros? Não, eu julgo que para aquilo que eu conheço da proposta, e como disse, não conheço a proposta em detalhe, não posso falar muito sobre ela, mas daquilo que eu conheço da proposta, o Tribunal não é só para o estrangeiro, portanto é um Tribunal para o investimento. Investimento estrangeiro. O Estado-Geral veio depois esclarecer. É para estimular o investimento. Exatamente, para estimular o investimento, tinham acesso, obviamente, de investidores portugueses e estrangeiros de grande dimensão, de forma a haver um acompanhamento e a permitir que houvesse tomadas de decisões céleres e também a acompanhar a própria administração que tinha responsabilidade nessa matéria. Agora, julgo... Mas o PSD está contra isso, não é? Não sei se está, se não está, não sei. Julgo que eu acho que nós... há assuntos mais importantes, provavelmente, para serem discutidos, e admito até que este assunto, para ser anunciado, devia ter sido mais objeto de trabalho, discussão interna, etc, etc. Não me parece que seja por aí que o mal vai aos colhosos, como costuma dizer, mas quando o PSD acusa que isto é privilegiar a desigualdade, por isso é que eu falei nos vistos gold. Então, e o que é isto? Também é privilegiar a desigualdade, e portanto não podemos vir com esses argumentos. A ideia pode não ser boa, mas não é com o argumento da desigualdade que é uma coisa que tem sido fomentada pelo PSD e pelo CDS, nomeadamente até com grandes parangonas, temos conseguido não sei quantos milhões graças aos vistos gold. E ainda queremos mais. Queremos 500 milhões. Fica por aqui o programa de hoje, as considerações do nosso painel, Carlos Rodrigues, José Marcelino e Rui Barreiro. Foi que esteve na última hora à conversa com os nossos ouvintes, um pouco aqui em meia tertúlia, descomprometidamente, as barreiras de Santarém, o lar de idosos de Valfigueira, também este assunto da corrupção que tem muito pano para mangas. Ficámos só um pouco com a parte inicial das mangas, por assim dizer. Exatamente. Talvez mais tarde, noutras ocasiões, voltaremos a esse assunto. Por hoje não nos resta mais do que desejar um bom fim de semana, o resto do fim de semana, uma boa semana e, já agora, continuar a ser felizes. Façam um favor de ser felizes.